Seguinte então, pessoal. Vocês têm o material dessa quinzena, é esse aqui. Ele já está publicado no Classroom e vocês vão ter até dia 31 para fazer. Isso significa que é para vocês fazerem no dia 31? Pelo amor de Deus, não. Se programem para fazer no dia 26, tá? Ou, se for o caso da turma, que eu vou utilizar essa aula, eu estou gravando ela, eu vou utilizar com uma outra escola, ou no dia 27, se for o caso da tua aula ser no dia 27. Aqui, ao vivo, eu estou falando com o pessoal, dia 26 vai ser a nossa próxima aula. Então, eu recomendo muito que vocês façam os exercícios no dia 26. Tem alguém atrasado? Ok. No dia 26, eu recomendo que vocês façam as atividades do plano, tá? São 10 exercícios. Hoje, eu recomendo que vocês copiem os exercícios 1 a 10 e tentem fazer aqueles que a aula de hoje já cobriu. É muito provável que vocês consigam fazer o exercício. Deixa eu ver aqui. Mas, tipo, é pra fazer no caderno normal, né? Sim, normal. A devolutiva ela vai ser que nem as da outra semana. O que eu recomendo é que vocês não deixem para fazer no dia que vai vencer a atividade, no dia 31. Isso eu não recomendo de forma alguma. Eu recomendo que vocês façam no dia 26, que vai ser o dia que a gente vai ter a próxima aula. Ela é uma atividade quinzenal, então ela cobre 2 aulas. Tá bom? Essa atividade, ela... Pode falar. Tu vai mandar isso daí na apostila também? Essa atividade, ela não vai ser assim, exatamente assim, mas vocês vão ter uma atividade parecida na apostila, tá bom? Você que faz a apostila, se você preferir, você pode falar comigo e eu mando esse plano. Aí você faz esse plano exatamente. Eu acho muito melhor para ti. Aí tu me chama no WhatsApp, fala que você quer fazer a mesma atividade do Classroom. Que daí eu dou um jeito de arrumar para ti. Eu acho bem mais adequado, tá? Me chama depois no WhatsApp e a gente conversa para tratar essa questão, tá? Me chama depois no WhatsApp pra gente ver. Tá bom. Então, assim, eu recomendo que vocês hoje já façam, já copiem as questões, colocam no caderno e tentem fazer as que vocês conseguirem com o que eu vou explicar hoje. De fato, no dia 26 ou 27, depende qual é a tua turma, a gente vai ter mais uma aula e daí vocês vão conseguir fazer todas. Então vai muito do que você prefere. Eu recomendo também que você deixe essa semana para você estudar as anotações e ir adiantando pelo menos copiar as questões, tá? Então vamos lá, vamos começar a explicação. Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico e o potencial elétrico. Então coloquem, por favor, a data, tá? A data correspondente que você está vendo esse vídeo, está ao vivo aqui, bota a data ali. Inclusive eu nem sei que dia é hoje, 19. Dia 19/5, quem está assistindo ao vivo. E vamos lá. O título da aula vai ser campo elétrico e potencial elétrico. Sobre isso que nós vamos falar hoje. O plano de vocês, ele pede algumas coisas. Ele pede 2 prints de participação da aula de hoje e da aula de semana que vem. Tá bom? Ele pede as anotações da aula. Então, tudo que eu passar aqui, você vai ter que copiar. Tá? É para colocar no caderno de vocês. Isso também faz parte da devolutiva. E, por fim, as 10 questõezinhas. Tá bom? Quem por acaso está assistindo essa aula gravada, tira um print que comprova que tu está assistindo ela gravada. Que é o caso específico de uma turma de outra escola, não é de vocês que estão aí no classe 1 agora, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Anotação, subtítulo aqui, pode ser o que é
campo elétrico. Campo elétrico é uma alteração. Alteração, tá? Esse garrancho aqui tá escrito alteração. No espaço provocada por uma carga elétrica. Toda carga gera um campo. Vamos lá, vou colocar a fórmula. Vamos colocar a fórmula aqui. O campo é descrito pela fórmula E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente vai ter para o campo elétrico. Legal, vamos agora continuar aqui do lado de cá. Fazer um desenho. Uma arte para vocês. Aqui temos uma carga negativa e ela vai naturalmente mexer com o espaço à sua volta, criando ali um campo elétrico. Que eu vou fazer dessa forma, através de pontilhados. Isso aqui é para representar distâncias, tá? Por isso que a gente faz esse pontilhado. É para representar as distâncias aqui, tá? Daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, daqui até aqui. Entendeu? Então, tipo, são superfícies equipotenciais, é como a gente chama, tá? Mas esse pontilhado, como um todo, ele representa o campo elétrico gerado por essa carga negativa aqui. Show? Vamos lá. Ah, esqueci de escrever o que cada coisa era. Tu pode fazer, antes de fazer o desenho, você pode copiar isso aqui, ó. Fazer até de outra cor. Fazer de azul escuro. E campo elétrico. K. Constante eletrostática. Do meio. 9 vezes 10. 9 é o valor dela. Tá? Normalmente. O que eu falo normalmente?
porque vale 9 vezes 10 na 9, quando estamos falando de uma carga no vácuo. Para vocês, sempre vai valer 9 vezes 10 na 9. Professor, por que você não coloca esse valor ali na fórmula logo? Por que tem que botar um K? Para vocês entenderem que isso depende do meio. Tipo, para nós sempre vamos usar 9 vezes 10 na 9. Mas digamos que alguém vai fazer uma faculdade de matemática ou de física, que for. E não digam, eu não vou fazer, porque eu também achei que eu não ia fazer. Sempre pode acontecer. De você descobrir, opa, tem emprego nisso. Então você diz, opa, vou trabalhar com isso. E aí acontece, tipo. Então, nunca se sabe. Para garantir, eu já deixo do jeito mais certinho. Para vocês entenderem que depende muito do meio em que essa carga tá. Essa carga, se ela estiver embaixo da água, digamos que essa carga está embaixo da água, vai ter outro valor. Outro valor outro valor do K, tá bom? Então, tipo, se estiver embaixo d'água é um valor, se estiver em um ar é outro, se estiver no vácuo é outro, e é o do vácuo que nós vamos usar normalmente, que é 9 vezes 10 a 9. Pode aparecer 8,99 vezes 10 a 9, mas é o mesmo valor, tipo, a gente aproxima, fica melhor. Tá? Então até aconselho a vocês decorarem, porque eu não vou ficar passando esse valor sempre. Inclusive quem fez as questões do plano da devolutiva 6 percebeu que eu não dei esse valor. É um valor que eu quero que vocês saibam. K. Carga geradora de distância. Professor, distância? Distância até onde? Acho que ficou bem claro para vocês que o campo é esse negócio aqui, é ele que eu quero calcular, né? Que é a letra I. Que o K, ele vale 9 vezes 10 a 9, acho que ficou claro. E que o Q vale... O Q é a carga elétrica. É o valor dessa carga. É a carga que está gerando esse campo ao redor dela. Toda carga, como está escrito aqui, toda carga gera um campo. Então, para toda carga, você pode calcular o valor do campo elétrico. Tá, mas e essa distância? Distância do quê? Distância até outra carga? De forma alguma. Nada de distância até outra carga. A gente não está falando de força elétrica. Na força elétrica, que a gente falou na outra aula, daí sim, tinha duas cargas. Natural, né? Tipo, positivo com positivo, eles se repelem, usando uma força elétrica. Por isso que precisava de duas cargas. Não existe força elétrica com uma carga só. Agora, o que existe com uma carga só é campo elétrico. O campo elétrico é uma alteração no espaço provocada pela carga geradora. Toda carga faz essa alteração no espaço. Professor, que alteração no espaço? Nunca vi isso aí. E nem vai ver. É uma coisa invisível. É uma noção. O que esse campo faz? Campos, na física como um todo, qualquer campo na física, ele permite uma força existir ali. Caso você cumpra um requisito, vai aparecer uma força. Tá bom? Então, sempre que eu tiver um campo elétrico, eu posso fazer aparecer uma força ali, desde que eu cumpra um pré-requisito. Que pré-requisito é esse? Caso eu coloque outra carga nesse campo, os campos das duas cargas vão interagir. Não é natural? Cada carga tem o seu campo. No momento que eu coloco dois campos no mesmo lugar, eles vão interagir, criando uma força elétrica.
Tá? Essa é a ideia, é a noção teórica que eu preciso que vocês tenham. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Além da aplicação da fórmula? Ah, eu não respondi o negócio da distância. Um de vocês podia perguntar, professor, falou, mas não falou que distância é essa. Você sabe que na força elétrica, aquele D é a distância entre as duas cargas, né? Espero que vocês saibam. Para quem não veio na última aula, F igual Q dividido por D ao quadrado era a nossa fórmula para força elétrica. Nessa fórmula, veja bem, nós temos duas cargas, porque precisa de duas cargas para ter força elétrica. E essa distância é a distância entre essas duas cargas. Legal, esquece isso. Aqui no campo elétrico, nós temos apenas uma carga. O valor do campo elétrico só depende da carga que está gerando aquele campo. Cada carga tem o seu campo. E a distância, isso é interessante, porque o valor do campo elétrico não é o mesmo em qualquer lugar. Ele depende da distância até aquela carga. Por isso que eu faço pontilhado. Digamos que daqui até aqui eu tenho 1 metro. Daqui até aqui eu tenho 2 metros. E daqui até aqui eu tenho... Nossa, meu desenho ficou péssimo para... 3, 2. 2 metros e daqui até aqui eu tenho 3 metros. Um exemplo, tá? É isso. Ele vai te falar, opa, se eu quero analisar o valor do campo elétrico aqui, quanto vale? Naturalmente, qual é o valor que você vai colocar para a distância na fórmula? Se eu quero calcular o campo elétrico aqui, qual é o valor da distância que eu vou botar lá? 3 é 3. Porque ele está falando que nessa pontilhada de fora, a distância é de 3. Então, se eu quiser calcular o campo elétrico nesse ponto, vale 3. E se eu quiser calcular nesse ponto aqui, quanto que eu boto na distância, na fórmula? 2. E se for aqui? 1. Professor, vai ser sempre 1, 2, 3? Não, cara. Tipo, ele vai te apontar, tipo, aqui pode ser 50 centímetros, aqui pode ser 1 metro, aqui pode ser 1,5 metro. Aí quando eu perguntar, opa, quanto vai valer o campo elétrico aqui? Você usa essa fórmula para calcular. O K é 9 vezes 10 na 9. O Q é o valor da carga que gerou esse campo. E o D é a distância até esse ponto, que no caso vai ser 1,5. Se te pedir aqui, nesse exemplo, vale 50. Distância é 50. Mas tu não vai poder botar 50 aqui, pelo amor de Deus. Tem que botar 0,5. Por quê? Porque tem que ser sempre em metros a distância. Não pode botar a distância em centímetros, pelo amor de Deus. Se tu ainda não está ligado nisso, faz uma observação do tamanho do mundo no teu caderno. Distância tem que ser em metros. Se está em centímetro, faz regra de 3. Ou conta nos dedinhos. Show? Ficou alguma dúvida? Vou abrir o chat agora. Eu preciso que vocês me falem. Entenderam tudo? Entenderam mais ou menos ou não entenderam nada? Só deixa eu apagar os riscos. Para na hora que eu for salvar o slide, ficar bonitinho. Vão colocando ali no chat. Entenderam tudo? Entenderam médio ou não entenderam nada? Hashtag vou ensinar o colega. Hashtag não sei onde eu tô. Não, obrigado. Opa, cadê? Aqui.
Gradiente médio. Legal. Beleza, Natália. Faz o seguinte. Tira 2 print, mostrando aí o chat. Daí passa para ela, tá? Que eu preciso que vocês tenham o print. Agora, meus amigos. Não adianta estar aqui na aula e não falar no chat se você entendeu ou não. Então me fala aí no chat. Ah, entendi Entendeu? mais ou menos, né, professor? Mais ou menos ou nada? Ah, mais ou menos, né? Médio. Vai lá, preciso que vocês coloquem aí. Essa participação é essencial. E não faz mal, tá? É só para eu ter uma ideia de como é que vocês estão. É totalmente natural que vocês não entendam tudo. Mas eu preciso saber. Principalmente se alguém não entendeu nada. Deixa eu ver, já tem... É que, tipo assim, Pode falar. às vezes você falando, a gente não consegue gravar muita coisa e depois pega, vai fazendo as atividades, daí vai lembrando alguma coisa e vai ajudando. Legal. Essa aula vai ficar gravada, então vai dar uma força boa. Vai dar uma força boa aí pra vocês. Legal, então vamos lá. Revisão rápida pra gente partir então pra próxima parte. Cara, vamos começar do princípio. Opa, tem uma carga ali. É positiva, é negativa, tanto faz. Tem uma carga ali. O que eu posso falar de certeza sobre essa carga? Esquece que nós estamos na aula de campo elétrico. Tem uma carga ali, eu estou olhando ela. O que eu posso falar de certeza? Existe ao redor dessa carga um campo elétrico. Se tu tá apto para falar isso, tu já entendeu metade. Tá? Porque isso é tipo conceito base. Legal. Tá, e o que esse campo faz? Qual que é a graça desse campo? É invisível, não faz nada demais, a não ser que eu coloque dentro desse campo uma outra carga. A partir do momento que eu coloco outra carga ali, essas duas cargas vão interagir e uma vai ou repelir a outra ou atrair a outra por meio de uma força elétrica. Então o que o campo elétrico faz? Ele deixa apto aquele local ao surgimento de uma força elétrica. Todo campo é assim. Existe campo elétrico, existe campo magnético, existe campo gravitacional. São as três principais forças, são os principais campos que nós temos na física: elétrico, magnético e o gravitacional. Qual que é a diferença principal entre eles? No campo elétrico, ele é feito por uma carga, né? Uma carga que gera esse campo elétrico. No momento que eu coloco outra carga ali, vai surgir força elétrica. Campo magnético. Campo magnético, no momento que eu coloco ali um objeto ferromagnético, que pode ser imantado, vai surgir uma força magnética. Campo gravitacional. O campo gravitacional permite o surgimento da força-peso, desde que eu coloque um objeto com massa nesse campo gravitacional. Então, essa noção é muito importante. Que campo, todos os campos geram forças, se o pré-requisito for cumprido. Todo campo gera uma força, se o pré-requisito for cumprido. No caso do campo elétrico, o pré-requisito, não o requisito de existência. Cuidado, eu não estou falando para o campo existir. Eu estou falando o pré-requisito para que surja a força naquele campo. Depois que esse campo já existe. O campo está lá, a carga está lá, formou o campo. Qual que é o pré-requisito para que surja aquela força?
cada tipo de campo tem o seu. Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional. No caso do campo elétrico, a força é a força elétrica. No caso do campo magnético, a força é a força magnética. No caso do campo gravitacional, a força é a força-peso. E qual que é o pré-requisito que eu falei para o surgimento dessa força? Todo campo gera uma força, se o pré-requisito for cumprido. No caso do campo elétrico, o pré-requisito é que outra carga entre nesse campo. Daí elas vão se repelir ou se atrair, dependendo da natureza delas. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Essa é a lei máxima da física. A lei máxima da eletrostática. Tranquilidade? Essa fórmula que nós temos é uma fórmula simples, cara. Uma fórmula simples. No lugar do K, tu substitui a constante. Substitui a constante. 9 vezes a 9 é o valor que nós vamos usar. Então tu vem aqui e bota 9 vezes a 9. Qzão, é a carga geradora do campo. Então se eu te falo, essa carga aqui está formando um campo. Opa, ela é a carga geradora, é ela que vai vir aqui. Cuidado, não podemos colocar em microcoulomb. Lembra? Nem em milicoulomb, nem em nanocoulomb. Muita atenção com isso. Sempre tem que ser em coulomb. Legal? Se alguém ainda tem dúvida nisso, me chama no WhatsApp que a gente troca uma ideia. Vai ter uma questão sobre isso. Tá? Mas é um prefixo. O mili, ele funciona que nem o micro. Que nem o nano. O mili é 10 na menos 3. O micro é 10 na menos 6. E o nano é 10 na menos 9. Tá? Fiquem ligados com isso. Então a carga, ela tem que ser em coulomb. Nada de colocar em microcoulomb. Tá? Fiquem atentos com isso. E a distância tem que ser em metros. É a distância até o ponto que eu quero. Então ele vai te falar qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui, que está a 2 metros. Tá? Normalmente ele não vai te dar um desenho assim bonitinho, ele vai te falar a distância até o ponto que ele quer saber o valor do campo. Show? Caso ele não te dê distância, significa que não é essa fórmula. Que existe outra, tá? F igual E vezes Qzinho. É outra fórmula que vai ter, que eu não vou apresentar ela na aula de hoje, vou apresentar na próxima aula. Legal. Vamos fazer o seguinte. Vou olhar quanto tempo falta de aula. Aí vamos... Eu vou ver se eu passo potencial primeiro. Primeiro eu faço um exercício. Vou fazer um exercício com vocês, depois eu passo potencial. Deixa eu ver quanto tempo de aula nós temos. 7h16. Deu meia hora. Tranquilinho. Bora então para um exercício. Exemplo. Naturalmente, para vocês copiarem, sempre tem quem pergunta.
Normalmente quando não é pra copiar eu aviso. Então sempre que eu não avisar, tu copia. A não ser quando eu faço uns riscos assim no meio do negócio. Daí você não copia. Às vezes eu, tipo aqui, ó, eu fiz esses negócios aqui. Não era necessariamente pra tu copiar. Uma carga de 2 microcoulombs gera um campo elétrico de qual valor a uma distância de 10 metros? De qual valor? De qual? Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é colocar os dados da questão. Aliás, vou esperar vocês copiarem, senão vai parecer que eu tô passando enunciado, mas isso aqui já é a resposta. Cuidado, isso aqui não é micro, isso aqui é mili. Significa 10 na menos 3. Se for nano é 10 a menos 9. Normalmente vai aparecer micro mesmo, mas eu quero treinar vocês para vocês entenderem bem os prefixos, isso é muito útil na matemática. E na física também, tu vai trabalhar com milímetros, é importante tu saber fazer a conversão. Se tu quiser passar de milímetro para metro, é muito fácil, tipo assim, ó, 2 milímetros, um dos m significa mili, o outro significa metro. Tu vem no lugar do m que significa mili e substitui o valor dele. Pronto, passei para metros. 2 milímetros vale 2 vezes 10 na menos 3 metros. Que seria 1, 2, 3. Esse valor aqui. Se eu tirasse de notação científica, né? Que não é o ideal é você colocar em notação mesmo. Senão vira bagunça. Legal, vamos fazer o exercício então. Dados. Que a gente coloca os dados da questão então. Uma carga de 2 microcoulombs gera, olha, uma carga que está gerando um campo. Então é o quezão. 2 m coulombs. Aliás, esse m vale 10 na menos 3. Então eu já vou colocar aqui do jeito que eu quero usar. Eu não posso usar o 2, eu preciso usar esse valor aqui. Então eu já coloco ali na unidade correta. O que mais que nós temos de dado? Gera um campo elétrico de qual valor? Então o E é o que eu quero descobrir. Ponto de interrogação. A uma distância de 10 metros. A distância vale 10 metros. Está na unidade correta? A distância está na unidade correta? Tá. Por favor, não venha aqui e coloque no lugar desse M 10 na menos 3. Jesus! Sorte que eu pensei nisso agora, senão ia ter gente fazendo. Esse M significa metro, não significa mili. Muito importante você olhar o que tu está fazendo. Tipo, uma carga de 2 metro-coulomb não tem como. Tipo, não existe. Tá? Por isso que fica ligado. Na dúvida tu pergunta. Tá? Acho mais adequado. Beleza. E eu sei que o K vale 9 vezes 10 na 9. É um valor fixo. Então eu coloco ele aqui. Show! Vamos fazer a resolução agora. Colocar assim, resolução.
Que fórmula que eu uso? Certo, é a fórmula que nós vimos na aula hoje, mas é bom que você cheque as grandezas, tá? O E, o D, o K, o Q, que fórmula tem tudo isso? Essa fórmula aqui. Vamos substituir os valores. No lugar do E, a gente não mexe, deixa assim. O K, 9 vezes 10 na 9. O Q vale 2 vezes 10 na menos 3. Dividido pela distância ao quadrado, dividido por 10 ao quadrado. Aliás, não sei porque eu estou fazendo aqui embaixo, podia ter feito direto ali em cima. Tá, vamos continuar a resolução aqui em cima. E igual. Vamos multiplicar esse 9 com esse 2. Dá 18. E vamos juntar aqui o que eu tenho certeza que eu sei juntar. 10 na 9 e esse 10 na menos 3. Eu posso juntar eles. Fica 10. 9 menos 3. 6. Isso aqui dividido por 10 na 2, que tu pode colocar que vale 100, eu vou deixar assim. Se tu coloca que vale 100, daí tu vai ter que dividir 18 por 100, vai dar 0,18. Tá? Eu não quero fazer assim. Mas tu pode fazer se quiser. Faz o que o teu coração pedir, desde que seja matematicamente correto. Vamos lá, o 18 eu vou deixar. 10 na 6 eu vou deixar. E esse 10 na 2, existe um recurso matemático que me permite colocar ele para cima. Por que eu faço isso? Porque eu acho que ajuda. Então eu vou fazer esse recurso matemático, coloca ele para cima, sendo 10 na menos 2. Isso é uma regra da matemática. A matemática permite fazer isso desde que eu inverta o sinal do expoente. Ok, 18. Vamos juntar as potências de 10 agora. 10 na 6 com o 10 na menos 2 fica 10 na 4. Somos expoentes, né? Agora é o seguinte. Esse 18 ele não está no formato correto de notação científica. E eu preciso passar ele para notação científica. O que eu faço para passar ele para notação científica? Localiza a vírgula está aqui. Conta quantas casas necessárias pular para ficar apenas uma casa antes da vírgula. Que é aqui, ó. Para esse número virar 1,8. Para esse número virar um número entre 1 e 10. Quantas casas é necessário pular com essa vírgula? Pula uma casa. Pula uma casa. Reescreve o número com a vírgula no novo lugar. Vezes 10. Esse 10 aparece mesmo. O expoente é a quantia de casas que eu pulei. Pulei uma. O 10 na 4 eu repito. Esse 18 virou 1,8 vezes 10 na 1. 1,8 vezes 10. Esse expoente eu não preciso colocar. Porque quando eu não coloco, é porque o expoente é 1. Então coloca se tu quiser. Eu prefiro não colocar. Acho que fica mais elegante. Não é verdade? O 18 não vale 1,8 vezes 10? 1,8 vezes 10, 18. Né? Então localiza a vírgula, pula quantas casas? Pulou uma. Reescreve, vírgula no novo lugar, vezes 10, o expoente é a quantia de casas que eu pulei. Agora, por fim, 1,8. Essa parte eu repito, eu não quero mexer nela. Vou juntar esses dois 10 aqui, ó. Base igual, repete, somos expoentes 1 com 4, 5. Essa é a nossa resposta. 1,8 vezes 10 na 5. Se você ainda não sabe fazer notação,
me chama no WhatsApp falando, me manda o vídeo de notação científica. Eu preciso, por favor, porque tu precisa. Tá? A partir de agora, respostas em notação científica, preciso que vocês façam. Legal? Podem copiar. Esperar alguns instantes aí para o pessoal copiar o exercício. E quem tiver alguma dúvida, esse é o momento. Daí seria bom se vocês perguntassem com o microfone, tá, gente? Porque eu tô sem meu celular. Então... Lembrando, gente, sempre que alguém chega atrasado, o ideal é entrar com a conta institucional, tá? Sempre entra com a conta institucional se você está atrasado para a aula. Qual que é a unidade de campo elétrico? Qual é a unidade? O campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Newton dividido por Coulomb. Essa é a unidade. Bacana, né? Uma unidade nova, uma unidade derivada. Vocês lembram da nossa aula do ano passado que nós tivemos sobre unidades e sobre grandezas da física, que eu coloquei lá ainda a aula mais importante da física? Então é por isso que ela é a mais importante, porque ela faz você entender da onde que vem esse Newton Coulomb. Existe uma fórmula que, na verdade, a fórmula originária do campo elétrico não é essa. A fórmula originária do campo elétrico é essa aqui, ó. F igual Q vezes Z. Essa fórmula, ela relaciona força, carga e campo. Eu vou isolar o campo elétrico, vou passar o Q dividindo. Ele pula para o lado de lá dividindo. Então eu posso dizer que o campo elétrico... O que o campo elétrico é mesmo? Lembra que você pode ler a fórmula como um conceito? Lembra que eu falei isso com vocês no passado? Que você consegue ler as fórmulas como um conceito? E é verdade. O campo elétrico pode ser conceituado. O campo elétrico é igual a... O campo elétrico é força dividido por carga. Força eu meço em que mesmo? Em newtons. Vou colocar aqui entre conchetes para mostrar que eu estou fazendo uma análise de unidades. É em newton. E a carga em que mesmo? É em coulomb. Então, a unidade de campo elétrico, devido ao conceito de campo elétrico, é newton por coulomb. Tá? Só para explicar de onde surgiu isso aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham terminado de copiar. Se alguém não terminou, tira um print aí para terminar depois. Ah, e não se esqueçam, gente. Depois não vão me dizer, eu esqueci de tirar o print. Eu perdi o print durante a semana. Tem que guardar, gente. Faz um grupo ali no WhatsApp só com você, manda o print lá e deixa guardadinho. Quem me deu essa justificativa aí na primeira semana, beleza. A partir de agora, não dá mais. Tem que ficar ligado. Tranquilo? Últimos minutinhos, então. Eu vou dar uma olhada aqui no plano. Vamos ver o que nós temos. Vamos fazer uma leitura junto do plano. O que o aluno deve fazer? Naturalmente, isso aqui não tem nada. Isso aqui é obrigatório para eu mandar lá no sistema. Por isso que eu coloco essas coisas aqui. Não serve para nada. O que o aluno deve fazer?
participar da aula do Meet e apresentar as anotações das 2 semanas. Isso vale 3 pontos. Enviar o print que comprova a participação das 2 aulas no Meet. Isso vale 2 pontos. Para quem está assistindo essa aula em off, ou caso tu esteja aproveitando essa aula para outra coisa, não dá muita bola para isso em específico, tá? O pessoal que está assistindo essa aula como se fosse a aula da Meet, tira um print que comprova que tu viu ela no YouTube. Essa vai ser uma das únicas aulas que eu vou gravar, tá? Que é porque a outra turma tá tendo palestra, então por isso que eu tô gravando. Terceira coisa, que vale 5 pontos, é copiar e resolver os exercícios abaixo. 1. Escreva as 3 fórmulas aprendidas recentemente sobre força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. Eu já passei 2 para vocês, de força e de campo. Falta a fórmula de potencial elétrico. Tá? Não passei ainda, fica para a próxima aula. Faça uma explicação que envolva os conceitos de força, campo e potencial. É tipo assim, ó. Uma carga tá ali. Ao redor dela vai surgir um campo. Se eu colocar uma outra carga, vai surgir uma força elétrica. E ao redor em vários pontos existem potenciais elétricos que, caso eu coloque uma outra carga, pode surgir uma energia potencial elétrica. Tá? São conceitos que vocês devem usar para fazer essa explicação. Vai ficar um pouquinho melhor para a próxima aula, quando vocês tiverem o conceito de potencial também. Por enquanto só tem de força e campo. 3. Por que na fórmula de campo e de potencial elétrico existe apenas uma carga? Por quê? Isso é importante. Quais deles a carga entra com sinal? Potencial ou campo? Qual dos dois a carga entra com sinal? Lembra que eu falei para vocês que em força elétrica nós não colocamos o sinal da carga na fórmula? Não coloca. Tu joga apenas o número, não joga o sinal. A gente fala usar o valor em módulo. Tanto para força quanto para campo. Por quê? Porque são grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais não possuem sinal, cara. Elas não têm sinal. Tá? Força e campo são grandezas vetoriais. Elas não podem ter sinal. Não existe força negativa. Por isso que você não coloca o sinal da carga nas fórmulas. Entretanto, o campo elétrico, ele sim, ele possui. Você tem que colocar o sinal das cargas. Senão, vai dar ruim. Tá? Vocês vão ver melhor isso na próxima aula, mas já está a explicação aqui. 4. Escreva a fórmula que relaciona força elétrica e campo elétrico e explique o conceito que explica essa fórmula. É aquela fórmula que eu coloquei ali para vocês. Na próxima aula a gente vai vê-la um pouquinho melhor. 5. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Tô lendo, mas tá minúsculo. 5. Apropriando-se da fórmula da questão 4, calcule, não tem muito a ver com a aula de hoje. A aula da semana que vem. 6. Considerando uma carga de 2,5 microcoulomb no espaço, calcule o valor do campo elétrico e do potencial elétrico dessa carga em um ponto a 2 metros dali. Tu já pode fazer o cálculo do campo elétrico. Já mostrei como é que faz. Na próxima aula a gente aprofunda. Considerando uma carga de 2 microcoulombs no espaço, considerando que quando submetido a determinado... Desculpa a concordância, tá? Desculpa a concordância. Tá faltando um pouco aí de concordância. Mas, enfim. Considerando que quando submetido a determinado campo elétrico, a força seja de atração, 45 newtons, qual é o valor do campo elétrico? Também tem a ver com a fórmula que eu vou mostrar na aula que vem. 8. Pesquise quanto vale os prefixos micro, mili, pico e nano. Em seguida, passe para a noção científica o seguinte valor. 30 vezes 10 na 4, vezes 0,002, vezes 10 na menos 4. Tá? Essa questão é muito importante. Muito, muito importante. Se tu souber fazer ela, tu vai ter vai alavancar o teu estudo de matemática muito, muito. 9. Calcule o valor do campo e do potencial elétrico a uma distância de 200 centímetros. Cuidado, não pode usar em centímetros. De uma carga negativa de menos 5 nanocoulomb.
Calcule o valor do campo elétrico. Ah, desculpa, nem falei da 9. De novo, tu já pode fazer o do campo, tá? Já pode fazer o campo, o potencial fica para a próxima aula. Aí. 10. Calcule o valor do campo elétrico e do potencial elétrico a uma distância de 1 km de uma carga negativa de menos 4 microcoulombs. Ainda, caso coloquemos uma carga de testes de 2 microcoulombs, qual será o valor da força elétrica? Tá? Vamos para o primeiro trecho. Novamente, o primeiro trecho está pedindo campo e potencial elétrico. Tu já pode fazer o valor do campo. A segunda parte fala, ainda, caso coloquemos uma carga de teste de 2 microcoulombs, qual será... Aqui de novo um erro de português. Enfim, gente, é porque eu faço ligeiro, né? Que eu não sei, tá? Ainda, caso coloquemos uma carga de testes de 2 microcoulombs, qual será o valor da carga elétrica, da força elétrica? Gente, força elétrica, coloca a fórmula de força elétrica. Vai ter uma distância entre as duas cargas. Uma das cargas, tipo, o Qzão e o Qzinho, tanto faz qual é qual. Mas normalmente a gente usa o Qzinho para carga de teste e o Qzão para carga geradora. Mas na força elétrica, tanto faz qual é qual. É sobre as últimas aulas. Tipo, essa é de boa. Tá bom? Inclusive aqui tem uma diquinha. Que essa questão tem 3 perguntas, na verdade. E aqui tem um desafio. Se alguém se interessar. Não vou explicar o desafio, até porque é um desafio. Tá bom? Embora a nota seja fixada, nada impede que o professor avalie de forma diferente. Caso perceba que algum aluno está tentando sabotar o sistema da avaliação. Então, tipo assim, ó. Digamos que o cara fica contente em tirar um 7 fazendo as questões e o print. Nada impede que eu faça diferente para dar nota. Tá? Se você fez as 3 coisas, aí legal, você seguir o sistema de avaliação. Se eu ver que tu tá tentando sabotar a divisão da nota, que tu percebeu um atalho para ganhar nota fácil, eu posso desfazer o sistema a qualquer momento. Só para deixar a dica para vocês. Enviar tudo na Devolutiva 7, não aceito no WhatsApp. O caso ali de quem não tem jeito de usar o Classroom e tá fazendo impressa, por favor, me chama pra gente trocar uma ideia, tá? Me chama pra gente trocar uma ideia. Talvez valha a pena eu mandar pra ti toda semana o plano no WhatsApp, tá? Nesse caso específico, vocês sabem que eu defendo muito que use o Classroom porque ele é mais fácil pra mim corrigir, vocês me ajudam e porque é uma garantia, tá? Uma garantia bem maior de você ter a tua nota. Legal? Alguma dúvida sobre o plano? Recuperação? Como assim, Natália? Esse é o plano Devolutiva 7, uma nova nota. Vence dia 31. Recomendo que vocês façam até dia 26. Como são 2 aulas. Print da aula de hoje, que você participou da aula de hoje, e da aula do dia 26. Tranquilidade? Então seria isso, meus amigos. Tendo dúvidas, me chamem. Estão dispensados.